A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e das Pessoas com Deficiência faz um alerta. O isolamento social aumentou o número de casos de violência contra a criança. De acordo com o presidente da comissão, o deputado estadual Cobra Repórter, é de extrema importância que haja a denúncia dos casos, pois só assim poderá haver o combate a esse tipo de violência. E o deputado estadual Cobra Repórter já está conosco aqui no nosso Assembleia Entrevista. Olá, deputado, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estar podendo esclarecer algumas dúvidas. Eu acho que levar informação para o nosso público também é de fundamental importância. Essa entrevista, com certeza, ela será retransmitida várias vezes e para o estado do Paraná inteiro. No momento de pandemia, nós precisamos estar divulgando as ações que a nossa comissão tem feito, tem tomado. Então, é muito importante essa entrevista. Deputado, o isolamento social devido à pandemia tem agravado a violência contra crianças e adolescentes. Por outro lado, durante essa quarentena domiciliar, houve a redução no número de denúncias. Qual que é a realidade a questão de mais casos e menos denúncias? Nós fizemos o seguinte levantamento. Nós temos feito reuniões online com toda a equipe da CRIAI e nós chegamos à seguinte conclusão. O aumento do número da violência contra a criança porque a criança está mais tempo na sua casa, mais tempo em contato com os adultos. E isso, lamentavelmente, não deveria, mas, infelizmente, tem feito com que aumente a violência contra as crianças. E a diminuição no número de denúncias é porque o isolamento social também faz com que essas crianças não saiam de casa, essas crianças não tenham contato com outras pessoas que não sejam seus familiares. As outras pessoas também acabam ficando limitadas de ter muitos contatos e a informação ela acaba não sendo espalhada da maneira que deveria. E aí, dessa forma, ela fica muito restrita dentro da família, dentro do lar, dentro da casa, e acaba, então, não sendo divulgada. O que nós temos pedido? Porque dentro da família, às vezes a violência vem do pai, vem da mãe, vem do irmão, vem de alguém próximo da criança. 80% da violência contra a criança é de alguém de dentro da família. E, às vezes, a própria família fica com medo, porque é alguém da família que cometeu o ato. E a gente tem pedido para que seja feita a denúncia, para que as pessoas possam denunciar. Então, se vê um comportamento diferente de uma criança, se vê uma ação diferente dentro de uma casa, faça a denúncia, porque nós temos os mecanismos que possa fazer com que a justiça chegue até lá e cheque essa informação. Existem vários canais de denúncia, certo? Como que pode ser feita, mesmo de forma anônima ou que a pessoa se identifique? Como que as pessoas podem fazer esse tipo de denúncia? Bom, nós temos pedido primeiro que tenha os meios tradicionais, 190, 181, chamar a Polícia Militar, Polícia Civil, mas a CRIAI, ela tem um canal de denúncia exclusivo, que é o nosso site, que, aliás, bateu recordes de denúncias no ano passado. Todas as denúncias que chegam até o site da CRIAI são checadas, todas as denúncias. Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente faça isso. Agora, é muito importante a denúncia, gente. A gente não consegue chegar a todos os locais. Ontem, por exemplo, teve um caso na cidade de Londrina. E a mãe, no primeiro momento, ela ficou com medo de denunciar. O filho chegou em casa e já imediatamente falou para a mãe que tinha sido abusado, uma criança de 8 anos. A mãe, no primeiro momento, ficou com medo. Mas aí ela foi para frente da casa do vizinho, do acusado, tirar satisfações. Outros vizinhos viram, alguém acionou a polícia e imediatamente o cara foi levado para a delegacia. A justiça foi feita, o acompanhamento psicológico já começou com essa criança. Então, quanto mais rápido é o socorro, menor vai ser o dano na vida dessa criança. Por isso que a gente tem pedido para que as pessoas denunciem. E a pessoa que comete o crime, na maioria das vezes, ela é reincidente. Ela tem que pagar pelo crime que cometeu para não ter outras vítimas. Então, é de fundamental importância a denúncia. No momento de isolamento, como nós já falamos, isso tem acontecido com uma frequência menor.
nós temos procurado mecanismo para que isso possa voltar a ter aquela frequência de denúncias. Aumentou o número de crianças sendo vítimas da violência. Lamentavelmente, caiu o número de denúncias. Isso é muito ruim e nos preocupa. Deputado, e a comissão está trabalhando ativamente na questão das crianças, do isolamento. E com os idosos, adolescentes, o trabalho é o mesmo? O trabalho é o mesmo. Nós temos recebido aí várias reivindicações, principalmente com as crianças e adolescentes deficientes, que é a questão das APAES, né? As escolas fechadas nesse momento de pandemia, os pais com muitas dificuldades, né? Porque muitos pais têm que trabalhar ainda e deixar essas crianças em casa sozinhos realmente é um problema. A violência também se dá nesse meio, com crianças e adolescentes e também no meio dos idosos. Isso tem nos preocupado bastante também. Então, a pandemia realmente tem atrapalhado muito o nosso planejamento de trabalho. Nós temos procurado outros meios, como eu já falei, mas isso realmente tem sido uma situação muito complicada. Mas a gente só vai superar tudo isso com a colaboração e a ajuda das pessoas que estão em casa nos acompanhando nesse momento. É através de denúncias, é divulgando o nosso trabalho, que é importante que as pessoas saibam que existe uma comissão na Assembleia Legislativa que defende os direitos dessas pessoas. Né? E todos os casos, eu repito, que chegaram até nós fomos aprofundar, nós fomos verificar, nós fomos cobrar. Nós temos dentro da comissão, não é, braços do Ministério Público, né, pessoas ligadas à Polícia Federal, pessoas ligadas, não é, à Polícia Civil, à Polícia Militar. Então, quando a informação chega, imediatamente esses meios já são comunicados. E, de uma forma ou de outra, não é visto... Existe uma ação mais rápida. Exatamente isso. E qual é o maior tipo de agressão? Por exemplo, é a física, é de cunho sexual? Qual que é, na realidade, ali que vocês conseguem um dado mais específico até desse tipo de agressão contra a criança? A agressão física, infelizmente, ela ainda é a maior, né? O maior número é de agressão física, é a criança que acaba sendo espancada. Na maioria das vezes, como eu já disse, 80% é por pessoas ligadas à própria família, se não o pai, se não a mãe, mas assim, quase que isso é um fato assim que deixa a gente muito entristecido, mas na grande maioria são famílias que têm algum problema. Que problema? É mãe separada, né? Pai separado, não que isso tenha sido, não que isso seja obrigado, mas você vai aprofundar no assunto e você vê que aquela família tem um histórico de algum problema, né? Lamentavelmente isso acontece, né? Então, às vezes a mãe largou do marido e acabou então tendo um relacionamento com outra pessoa e veio nesse relacionamento um filho do namorado, né? E aí tem essa agressão. Então, são coisas mais ou menos dessa natureza. E a agressão tem sido pelo menos 80% também do número da violência contra as crianças. A violência sexual, infelizmente, ainda ocorre nesse caso de Londrina. Isso também tem nos preocupado bastante, não é? E nos preocupa muito, não é só o caso da violência sexual em si, mas sim aquele caso que não é levado às autoridades. Essa é a nossa grande preocupação, que fica no anonimato, porque essa criança ela vai ter problemas para o resto da vida. E se ela não tiver um atendimento, se ela não tiver um tratamento, se ela não tiver um acompanhamento, ela vai ter problemas sérios no futuro, né? E tem que punir o cara que cometeu esse ato. Ele não pode ficar aí, porque na grande maioria são reincidentes. Às vezes o cara cometeu o ato lá atrás, não aconteceu nada com ele, ele vai lá e vai reincidir. Então o pedófilo tem que ser punido, tem que ser colocado atrás das grades e tem que saber que tem que ter punição. Nós temos aqui no Paraná um trabalho muito sério nessa área. A polícia tem feito um trabalho muito forte, a gente tem que enaltecer o trabalho policial aqui. Ontem, inclusive, os policiais militares fizeram um trabalho fantástico na cidade de Londrina, quando aconteceu esse fato, não é? Porque os policiais também agem de maneira de dar o suporte para a família, de encaminhar a família para o lugar certo, de buscar o atendimento necessário para a família. Então, a gente tem que enaltecer as outras forças que nós temos no Estado, que têm colaborado muito também com a nossa comissão. Agora, primordial e fundamental é a ajuda da comunidade denunciando. A denúncia é
principalmente a denúncia, sim, pode acabar com esse tipo de crime. A denúncia que faz com que a gente tenha informações, que a gente possa chegar até as pessoas envolvidas, possam exigir punição daqueles que cometeram o ato e o acompanhamento, né, dessas crianças para que o dano seja menor, para que essas pessoas não sofram tanto, porque realmente não tem nada igual, né? Eu tenho acompanhado algumas crianças de perto, né? Eu faço algum acompanhamento pessoal de algumas crianças que foram espancadas aí no passado, e a gente vê a carência dessa criança, né? Ela vai crescendo e com o passar do tempo, você vê que ela deixa de ser uma criança normal, ela começa a ter diversos problemas, mesmo com acompanhamento de perto. Então, você imagina se não tem esse acompanhamento. Como é que fica a vida dessa criança, né? Então, é isso que nos preocupa, né? O anonimato realmente nos preocupa. E agora, a punição também tem que ser para aqueles que são omissos, sabe? Nós temos cobrado isso da justiça, porque a mãe que vê o filho sendo espancado e ela não denuncia, ela está sendo omissa e ela também tem que ser punida, né? Muitas vezes ela fica com medo de perder o companheiro, porque se denunciar o companheiro vai ser preso ou vai ser punido e ela fica com medo. Mas isso não pode acontecer. Deputado, obrigada pelos seus esclarecimentos, pela participação aqui no nosso Assembleia Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, esclarecendo dúvidas, falando a respeito desse tema que é tão importante. Dessa forma, a gente conseguir levar a informação a todo o estado do Paraná para que a gente possa resolver esses problemas. No nosso Assembleia Entrevista de hoje, falamos sobre a segurança da criança, sobre o trabalho que a Comissão da Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência está fazendo aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.